Bom dia, senhores e senhoras. A gente agora está ao vivo na TV Alerj e nos canais do Fórum de Desenvolvimento do Rio, da Alerj. Vamos dar início agora ao seminário O Papel do Legislativo na Implantação do 5G no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse encontro, que reúne representantes da Anatel, associações e sindicatos ligados ao tema das telecomunicações, é mostrar a importância estratégica da adoção dessa tecnologia e apontar de que forma o Poder Legislativo, mais especificamente os poderes municipais, podem atuar. Essa é uma iniciativa do Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com as comissões de Economia, Indústria e Comércio aqui da Alerj, presidida pelo deputado Renan Ferreirinha, e também da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Valdec Carneiro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar agora... quem está aqui nesse encontro conosco hoje é o gerente de regulamentação e superintendente de planejamento e regulamentação substituto da Anatel, Felipe Roberto de Lima, representando o presidente da agência, Leonardo de Moraes, o presidente do Sindtele Brasil, Marcos Ferrari, o presidente da B Telecom, Luiz Eduardo da Rocha, e o presidente da Brintel, Luciano Stutz. Agora, para dar as boas-vindas, eu passo a palavra para o deputado Renan Ferreirinha. Bom dia a todos, bom dia, Geisa. Parabéns por mais uma organização brilhante de um evento tão importante para a nossa casa, para o nosso estado. Queria saudar aqui cada um dos nossos convidados aqui abrilhantando o nosso evento, o Marcos Ferrari, o Luiz Eduardo da Rocha, o Luciano Stutz, o Bernardo Santoro, e acredito que estão presentes. E o Felipe Roberto também, que está aqui conosco. Dizer que é um prazer, como presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que também tem como presidente o deputado Valdec Carneiro, que não pôde estar aqui conosco nesse começo, talvez passe daqui a pouco, mas é um grande entusiasta dessa pauta também. A gente faz uma dobradinha, ele preside a Ciência e Tecnologia, é vice-presidente da Economia, e eu sou presidente da Economia e vice-presidente da Ciência e Tecnologia. E trabalhamos bastante em conjunto. E tenho certeza também outros deputados que acompanham muito essa pauta vêm mostrando a importância de debates como esse. O nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico, brilhantemente conduzido por Luísa, faz o papel fundamental de ampliar o debate. Eu queria aqui fazer só uma fala introdutória, falando sobre a importância do debate do 5G hoje no nosso país, especialmente no nosso estado, e depois estarei aqui ouvindo atentamente a explanação de cada um dos nossos convidados. Mas, para quem não sabe, o Brasil é o quarto país com o maior número de usuários de internet do mundo. Segundo a ONU, temos quase 120 milhões de pessoas conectadas à internet. Metade da zona rural brasileira está conectada, também quase metade da camada mais pobre do Brasil está oficialmente na internet, 48% das classes C e D. Porém, ainda precisamos expandir o acesso, mas a escala da conectividade nacional torna o país o local ideal para liderar a quarta revolução industrial. Mais do que apenas oferecer conexão rápida, o 5G pode proporcionar toda uma nova gama de possibilidades de uso tecnológico. Os consumidores ganharão acesso maior a produtos que se comunicam entre si para facilitar e automatizar tarefas cotidianas, que vão desde coisas bem simples como acender as lâmpadas de casa, até casas com sensores inteligentes que identifiquem vazamentos de água ou carros autônomos, relógios que monitoram a frequência cardíaca e ligam automaticamente para serviços de emergência e telemedicina com mesmo a cirurgia remota. Mas, para além do uso pessoal, o 5G deve aumentar a produtividade da indústria e da agricultura, que poderão usar inteligência artificial para ajudar na produção em tempo real, de acordo com a grande massa de dados gerados sincronicamente, conhecido como Big Data. Para o agronegócio, o 5G daria a possibilidade, por exemplo, de um dispositivo inteligente ser conectado a um laboratório em qualquer lugar do mundo, fazer a análise do solo ou a leitura do microclima e, a partir disso, determinar a correção com a aplicação de técnicas ou produtos em quantidades exatas com o menor intervalo de tempo possível, alcançando a máxima assertividade. Para que todas essas possibilidades possam ser implementadas, não basta uma mera melhoria das nossas redes atuais. Elas não foram preparadas para isso. O 2G, por exemplo, foi projetado para voz, o 3G para dados e o 4G para aplicações de grande fluxo de dados, como streaming de música e vídeo. O
O 5G precisa ser mais eficiente para dar conta não apenas de uma enorme quantidade de dados, mas também de um enorme número de dispositivos conectados. Precisamos, então, de uma nova rede de infraestrutura para viabilizar o 5G. Além de proporcionar um grande avanço tecnológico, a implantação do 5G significa oportunidade de investimento e geração de renda. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, estima que serão investidos 345,5 bilhões de reais em tecnologias de transformação digital no Brasil até 2023. Entre os setores contemplados estão processamento em nuvem, segurança de informação, internet das coisas e inteligência artificial. Contudo, para assumir a vanguarda da transformação digital, será preciso que o Estado do Rio e os nossos municípios fluminenses encarem os desafios necessários à implantação da próxima geração da internet móvel. Para atrair tantos recursos em 5G, será preciso vencer 4 obstáculos que eu gostaria de destacar agora. Primeiro, a burocracia, que é algo que a gente bate muito aqui, alguns deputados, e tenho prazer de fazer parte desse grupo, de que a gente precisa diminuir a burocracia estadual. Existem mais de 250 leis em nível local que restringem a instalação da infraestrutura. Grande parte dessas normas não está em consonância com a Lei Federal 13.116, de 2015, conhecida como Lei Geral das Antenas. O Ministério das Comunicações calcula que as empresas do setor têm 3 bilhões de reais retidos devido à dificuldade de instalar novas antenas no país. O segundo obstáculo é a infraestrutura. A cobertura de sinal disponível para o uso da tecnologia 4G já é considerada deficiente. Calcula-se que a relação recomendada de usuários por antena para atender níveis mínimos de qualidade seja entre 1.000 e 1.500 habitantes por torre instalada. No cenário brasileiro, essa proporção está em média em 2.300 pessoas por torre de transmissão. A quinta geração utiliza frequências mais altas com alcance menor, por isso, será preciso instalar de 10 a 15 vezes mais antenas para sustentar o sinal da rede, segundo fonte da Abrintel. Valores pedidos pela... Outro obstáculo são os valores pedidos pela outorga de frequência. As frequências são como faixas no ar por onde trafegam os sinais emitidos pelas antenas. E a Agência Nacional de Telecomunicações prevê realizar o leilão das frequências necessárias ao 5G em 2021. Se o valor exigido para participar da licitação for muito alto, a tendência é que as empresas se concentrem em seus investimentos de cobertura em áreas mais lucrativas e releguem o restante. Caso, por outro lado, o poder público estabeleça valores mais baixos, será possível exigir como contrapartida a instalação da infraestrutura e dos serviços em locais comercialmente menos atraentes. Esse balanço precisa ser muito bem pensado. E o quarto e último obstáculo que eu gostaria de destacar são os mobiliários urbanos. Em alguns locais do país, especialmente os mais carentes em infraestrutura urbana, é mais difícil localizar imóveis que permitam a instalação das antenas. Esta dificuldade compromete a oferta de serviços à população e fragiliza a economia local. É comum, por exemplo, as máquinas que realizam os pagamentos por cartão de crédito ou débito não funcionarem bem. Este simples exemplo mostra que oportunidades de negócio que melhorariam a distribuição de riqueza no país podem ser perdidas se as cidades restringirem o uso do seu mobiliário urbano e outras estruturas públicas, em alternativa aos imóveis, para permitir a expansão do sinal do 4G e do 5G a locais de renda per capita mais baixa. As antenas de 5G são menores e, a princípio, podem ser instaladas em bancas de jornal ou mesmo postes de iluminação pública, sendo necessário somente uma regulamentação. Acredito que tenhamos muito a discutir e trabalhar nesse sentido, principalmente de desburocratizar e ajudar as leis para promover um ambiente propício para o desenvolvimento do 5G. Esta é uma grande oportunidade de estarmos na vanguarda e de gerar uma série de investimentos para o Brasil e para o Estado do Rio. Então, dito isso, fico aqui à disposição para poder acompanhar o nosso debate, parabenizando mais uma vez os nossos presentes aqui e a condução do nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico, em nome da Geisa Rocha. Obrigado. Obrigada, deputado Renan Ferreirinha. Agora eu passo a palavra ao gerente de regulamentação, superintendente de planejamento e regulamentação substituto da Anatel, Felipe Roberto de Lima, para falar sobre a importância do serviço de telecomunicações no desenvolvimento econômico. Felipe, a palavra está contigo. Obrigado, Geisa. Obrigado
deputado Renan Ferreirinha, obrigado a todos os colegas presentes, Marcos Ferrari, Luciano. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando, representando o presidente da Anatel. Então, agradeço e digo que sempre que nós formos convidados, estaremos presentes. Esse é um tema de extrema importância para nós, como reguladores desse setor, para o desenvolvimento de infraestrutura. Eu vou colocar uma apresentação, mas já digo que o deputado Ferreirinha facilitou muito o meu trabalho, já que os principais pontos foram abarcados por ele, então eu vou tentar agregar aqui, mas, assim, de certa forma, todos os desafios já foram muito bem colocados na abertura desse evento. Bom, como a Geisa já me apresentou, eu trabalho na área de regulamentação da Anatel, estou aqui representando o presidente, que por conta de outros compromissos não pôde estar presente. A nossa área, só para termos de apresentação mesmo, é a área quem está conduzindo a construção desse edital das radiofrequências por meio das quais serão prestados os serviços ditos de quinta geração. Então, a ideia aqui é colocar um pouco do panorama do nosso setor de telecomunicações, dos nossos principais desafios hoje, e que vocês vão ver serão potencializados com as necessidades do 5G, e trazer realmente esse tipo de informação, trazer esse esclarecimento, para que a gente possa construir um ambiente, por meio de um ambiente colaborativo, um cenário propício ao desenvolvimento dessa tecnologia, que também vai trazer desenvolvimento aos municípios, ao Estado em si e tudo mais. Então, bom, só para apresentá-los, né, a Anatel, para quem eventualmente não conheça pormenores, a Anatel é a Agência Reguladora Federal de Telecomunicações. Então, a ela compete regular o setor e não apenas trazer investimentos, mas garantir o atendimento aos consumidores, que são os clientes finais desse serviço, por meio do desenvolvimento da infraestrutura. Então, ela foi criada lá em 1997, ela é a primeira agência reguladora instalada no Brasil. E aqui nesse slide, brevemente, a nossa missão. O nosso setor de telecomunicações, como também já bem falado na abertura, é um setor que agrega milhões de contratos, milhões de usuários. Aqui nessa figura nós temos resumidos os principais serviços, que são serviços de telefonia e banda larga móvel, com mais de 225 milhões de celulares no Brasil, sendo que aproximadamente 80% disso é de banda larga, né? Então, a gente está falando do mesmo serviço que trafega voz e dados com mobilidade. E aí a gente pode ver que o 4G já está já é bem expressivo em termos de quantidade de usuários. Por isso mesmo que agora, não apenas a Anatel, mas o mundo todo está pensando na evolução disso para a quinta geração. Nós temos ainda a telefonia fixa, tá? que representa, tem perdido espaço, mas que ainda tem a sua importância, ainda mais em localidades onde não existem serviços alternativos. Esse é o serviço que é universalizado hoje por força de lei. Então, nós temos ainda localidades, principalmente localidades não sede, áreas suburbanas ou rurais, onde apenas há a telefonia fixa. Então, ele tem a sua representatividade, e o nosso desafio é expandir justamente para essas localidades os serviços de comunicação de dados e com mobilidade. Nós temos a banda larga fixa, né, com quase 34 milhões de acessos, e também a televisão por assinatura, que ainda tem o seu espaço, a despeito de, hoje em dia, cada vez mais nós termos o acesso a esse tipo de conteúdo audiovisual por meio da própria conexão à internet, por meio de aplicativos de vídeo, redes sociais. Então, nós temos essa substituição, mas o serviço ainda representa algo significativo, tanto que existem mais de 15 milhões de acessos no Brasil do serviço de televisão por assinatura. Aqui, entrando mais especificamente para que os senhores conheçam aí a evolução,
da nossa curva de evolução de acessos banda larga e telefonia móvel por tecnologia. Então, vocês podem ver, né, que a gente, essa curva amarela do 2G ou a laranja do 3G, ela foi sendo, de maneira expressiva, substituída pelo 4G, tá? Que já representa uma grande parte dos nossos acessos hoje, e por isso mesmo a gente está falando já na evolução em termos de tecnologia para o 5G. Aqui é um pouco... essa apresentação vai estar disponível no link do evento, se não me engano, então fica aqui para consulta de vocês também, mas aqui para vocês olharem em termos gráficos, em termos visuais nesse mapa, como é que se deu essa evolução, né? A gente já tem aí o azul em 2015, quando a gente tinha o Brasil quase todo pintado de verde, que representava o 3G, hoje nós temos ele quase todo pintado de azul, com o 4G. Isso não significa, e é bom que se coloque, né, essa nota que está aí no final do slide, que o mapa indica a presença do serviço no município, ele não indica uma projeção de cobertura. Tá? A gente sabe que nos municípios você precisa estender a cobertura desse serviço ainda, principalmente para aquelas localidades que não são as sedes municipais. Então, para quem tiver interesse, no site da Anatel existe esse mapa em termos de cobertura, mas aqui é só uma visão geral para a gente dizer que a grande maioria dos municípios brasileiros já está atendido com 4G, ou seja, quase 5 mil dos 5.575 municípios brasileiros, o que representa 96% da população. Basicamente, também um pouco mais disso, né, dessa evolução que nós vivemos, e eu queria me deter, na verdade, a questão do 5G, porque eu acho que, assim, 2G, 3G, 4G, nós vivemos da nossa realidade, nós conhecemos a potencialidade daquele serviço, até porque nós somos usuário disso, seja usuários como pessoas físicas, como empresa, como Estado, mas nós utilizamos desse serviço. O que eu queria me deter aqui é trazer um pouco do que será o 5G e tentar sensibilizar no sentido da importância que isso terá para a economia dos municípios, do país, como essa nova fronteira de comunicação. O 5G não é apenas uma evolução do 4G. O 5G ele traz um novo paradigma de conectividade. Então, esse triângulo aqui, né, essa figura representa o que seria, basicamente, quando a gente está falando em termos de 5G. Nós temos a banda larga móvel avançada, digamos assim, né, onde a gente vai ter, basicamente, o que nós temos hoje, mas com velocidades muito maiores. Eu vou apresentar uma figura mais à frente que tenta colocar em termos de número o que seria essa diferença. Então, a partir daqui, nós teríamos basicamente uma evolução em termos de velocidade do que nós temos hoje, mas aqui é importante colocar que essa evolução de velocidade ela permite, inclusive, uma substituição com as redes hoje por meios físicos, fixos, né, por meio cabeados. Então, você consegue ter uma substituição em termos de velocidade, percepção dos consumidores, da velocidade. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que construir uma rede passando cabos, ela tem as suas dificuldades e os seus desafios, que os municípios também conhecem muito bem, tem a questão de disponibilidade em postes de distribuição de energia elétrica e os próprios custos de você chegar a todos os pontos do Brasil, que é um país de dimensão continental, passando cabos. Então, quando você consegue chegar por meio de radiofrequência, mas possibilitando ao usuário um serviço que vá ter aquela mesma percepção de qualidade, de velocidade, até de certo modo de estabilidade, você consegue fazer isso de uma maneira menos onerosa em termos de investimento e mais rápida, pelo simples fato que você precisa colocar isso em uma ou diversas antenas, como é o caso, e isso chega a todas as residências e localidades que estão na área de cobertura dessa antena. Então, mesmo sendo uma evolução, essa parte ela é relevante por conta disso. Mas o grande diferencial dessa tecnologia
ela está nos círculos que estão abaixo, que é os referentes à comunicação das máquinas e aos serviços que demandam ultraconfiabilidade. Tá? O 5G foi uma tecnologia pensada para a evolução da internet, para a conectividade de máquinas, a chamada dispositivos máquina-máquina ou internet das coisas. E aqui nós estamos falando, né, das cidades inteligentes, dos carros inteligentes, da manufatura e fábricas inteligentes, que trazem, pela própria palavra, né, trazem inteligência, mas trazem ganhos de produtividade a todos esses setores, mas que demandam conectividade. E aí demandam conectividade não necessariamente com maiores velocidades. Você pode ter situações de maior disponibilidade, você pode ter uma situação por exemplo, de telemedicina, que talvez a velocidade não seja tão crítica, mas a disponibilidade daquela conexão, a conexão não pode cair no meio de um procedimento médico ou cirúrgico que seja sendo feito à distância, por exemplo. Nós temos a situação dentro dos municípios que você permite trazer inteligência para setores de energia elétrica, de água, esgoto, né? Fazer a gestão até no limite de um exemplo muito caricato, são tampas de bueiro inteligentes que você consegue ali agregar aquele dispositivo, uma inteligência e saber se determinada localidade está com defeito, uma vedação, ou aquela tampa simplesmente foi roubada, e você consegue rapidamente atuar nisso e corrigir esse problema. Então, e tudo isso, obviamente, precisa estar conectado, e a conexão pelas redes 5G é um dos grandes vieses que foram pensados, essa tecnologia foi pensada com relação a isso. Então, o novo paradigma dessa tecnologia é isso, é muito mais, como eu falei, de maiores velocidades. Ela foi pensada para atender a chamada internet das coisas, os dispositivos máquina-máquina. Então, é a partir daí que nós trazemos isso, né, com potencial de desenvolvimento para o país e para os municípios, porque, como eu falei, todas essas tecnologias agregam não só em termos de produtividade, mas também em capacidade de uma resposta mais rápida aos desafios que os municípios vivem, desafios esses que não são necessariamente de telecomunicações, mas nós temos telecomunicações auxiliando a melhorar a atuação nesses aspectos. Aqui só mais uma figura, né, para fins de consulta aí, do que eu falei. Então, é uma tecnologia que permite você gerir cada aplicação da maneira como cada aplicação precisa, né, com os parâmetros de rede que cada um precisa. Então, é como se a radiofrequência fosse a autoestrada, a rodovia, e em cada faixa dela estaria passando um tipo de veículo, e cada veículo tem a sua realidade, a sua demanda, e a tecnologia permite você gerir isso de maneira diferenciada a partir de cada realidade. Como estamos hoje nisso no país? Tá? A Anatel, como regulador do setor, entre as suas diversas competências, uma delas é autorizar as radiofrequências necessárias para a prestação de serviços. Radiofrequências são, na verdade, a gente brinca que a gente vende o ar, né? Porque assim é o espectro eletromagnético por meio do qual esses serviços sem fio são prestados. E como, obviamente, é um recurso limitado, você e com alto potencial econômico, você tem muitos interessados, e aí você precisa da figura da licitação conduzida pela Anatel. Então, nós conduzimos, ao longo dos anos, as licitações que foram destinadas à radiofrequência para 1G, para 2G, para 3G, mais recentemente para o 4G, e agora estamos no processo de construção da licitação para autorizar as prestadoras a utilizar a radiofrequência, que será utilizada por elas para construir as redes 5G. Então, nosso papel, na verdade, é um papel de viabilizador dessa tecnologia, no sentido que a gente autoriza as empresas a utilizarem o insumo, mas, obviamente, todo investimento é feito pelas empresas, né? São investimentos privados que são colocados. Então, nós já realizamos uma consulta pública sobre a proposta do edital, já analisamos essas contribuições,
e hoje nós estamos, digamos assim, caminhando para a finalização do processo, para que a gente possa, ainda esse ano, no começo do ano que vem, aprovar o edital. E uma vez esse edital aprovado, o documento convocatório será publicado. Isso tem que passar também por uma discussão e uma análise de viabilidade junto ao TCU, né? Mas a nossa ideia é que essa licitação ocorra no começo do ano que vem, e uma vez acontecendo a licitação e as empresas autorizadas, aí a partir daí cada uma iniciará o seu roadmap de implantação das redes. Tá? Como também foi muito bem colocado pelo deputado Ferreirinha no começo, a discussão, quando nós temos numa licitação desse tipo, bom, nós temos um recurso que é gerido pelo Estado, e esse recurso ele tem um preço que as empresas devem pagar para utilizado por um período pré-definido e pré-acordado. Nós temos uma escolha a fazer. Ou nós optamos por arrecadar mais, e o que naturalmente deixa menos espaço a investimentos e a cobertura, ou nós optamos por um edital que a gente chama de edital não arrecadatório, seria. Na medida em que aquele valor que seria cobrado, né, a gente faz uma valoração de quanto isso vale, né, uma espécie de valor do negócio, valor de mercado dessa radiofrequência, mas nós optamos por não cobrar a integralidade desse valor. Tá? O que nós fazemos e o que nós estamos trabalhando muito nesse sentido, nesse edital, é que esse valor não se reverta exclusivamente para a cobrança pelo Tesouro, mas que isso possa ser revestido em compromisso de investimento. Tá? Então, nós estamos colocando, eu coloquei os mapas, aquela ressalva no mapa anterior, de que nós temos convicção de que existe muito espaço para ampliação de cobertura, mas nós estamos trabalhando justamente nesse sentido, que isso que seria cobrado e que iria para o Tesouro, essencialmente seja revertido em obrigações que possa reverter em construção de rede naquelas localidades onde naturalmente as empresas não iriam por não terem viabilidade econômica, por serem municípios ou localidades muito pequenas e que necessariamente aquilo não traria um retorno. Então a gente está trabalhando para colocar obrigações e a nossa ideia é que realmente isso traga uma grande expansão das redes de comunicação para essa fronteira de localidades mais remotas, digamos assim. Aqui só um pouco também ilustrativo, para que depois, caso alguém queira consultar, mas falando aqui um pouco, né, por que essa ampliação não só de cobertura, mas de capacidade da rede é essencial. Aqui nós temos uma figura que representa, em termos de minuto, mais ou menos o uso das principais aplicações que nós temos. Então, isso é uma realidade. As pessoas hoje se comunicam por meio dessas aplicações. A pandemia ela traz isso de uma maneira muito mais latente. A própria realização desse evento de maneira online representa isso também, né? A relevância que isso tem para as pessoas. Então, nós precisamos, do outro lado, garantir que as empresas tenham um ambiente adequado para construir a infraestrutura que vai atender essa demanda. Essa demanda de conectividade não existe sem uma infraestrutura. Então, não existe sem um investimento, e no Brasil, o modelo brasileiro de telecomunicações orienta a investimentos privados. Então, a nossa função aqui é garantir um ambiente adequado para que esses investimentos possam acontecer e, no final do dia, a população ser atendida com esses serviços. Aqui, só em termos de grandes números, quando eu falei da evolução da banda larga, para nós termos ideia do que estamos falando. Né? São números teóricos, são números em ambiente controlado, mas para fins comparativos dá para se ter uma visão. Então, a gente está falando em números ao menos 10 vezes maior de capacidade de velocidade de transmissão do que nós temos no 4G. E que, em certo modo, substitui até a própria fibra ótica na casa das pessoas. Como eu falei, chegar com uma fibra ótica na casa da pessoa envolve desafios muito maiores e custos muito maiores. Então, o 5G também vai preencher a nossa expectativa, pelo menos é que ela auxilie nesse sentido, justamente
pela possibilidade de velocidades muito maiores. Como eu falei, isso aqui são números teóricos em ambientes controlados, mas eu acho que o que vale para a figura é a comparação, já vista que todas as 5 linhas da figura estão em... 5 minutinhos, Felipe. Tá bom, estou encerrando já, tá bom? Mas seria isso. Quais são os nossos desafios? Bom, quando a gente fala em 5G, a gente fala em uma explosão muito grande da necessidade de antenas também. Então, os desafios, né, com relação aos municípios envolvem muito essa, não apenas a parte de telecomunicações, que estaria na seara das empresas, né, permitir que todas essas antenas consigam escoar esse tráfego na velocidade adequada, mas também a própria instalação de uma necessidade muito maior de antenas, seja nos municípios, seja na própria área rural, quando você está falando, por exemplo, em fazendas inteligentes, né? E aí, aqui que entra exatamente o objetivo principal dessa nossa apresentação e dessa nossa conversa, da importância da legislação municipal. A Anatel, como regulador de telecomunicações, ela cuida da parte, afeta a telecomunicações, mas a conectividade em si. Então, seria o uso de radiofrequências, as questões de exposição humana a campos eletromagnéticos. Então, aqui tem toda uma lista do que a Anatel já fez a respeito disso. Existe legislação de 2009, atualizada mais recentemente em 2016. Creio que os colegas também vão falar um pouco disso. E a Anatel regulamentou essas 2 leis, né, a respeito da limitação da exposição humana a campos eletromagnéticos, que é uma das grandes preocupações quando se fala desse assunto, né, para que isso esteja adequado aos parâmetros internacionais que se tem aqui, tem toda, para fins de consulta, todas as referências que nós estamos falando. Do outro lado, nós temos a competência dos municípios, que diz respeito, e vocês conhecem muito melhor do que eu isso, diz respeito ao licenciamento urbano das infraestruturas, ao licenciamento ambiental, ao ordenamento territorial, restringir, limitar a instalação de áreas de patrimônio público, planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, e procedimentos para execução de obras. Então, desse lado, de um lado da figura, nós temos aquilo que seria do município, e do outro, aquilo que não seria do município, justamente por ser parte da competência federal que a legislação traz e a própria Constituição traz e que tem sido conduzida pela Anatel. Então, definir limites de exposição a campos eletromagnéticos, estabelecer requisitos de operação de uso de equipamento de radiocomunicação, estabelecer distância mínima de uma série de dispositivos, até porque são questões que estão basicamente dentro do primeiro bullet referente à exposição a campos eletromagnéticos. Então, aqui só um exemplo do que a Anatel recorrentemente faz de medições, né? O Mosaico é o nosso sistema onde tem todo esse tipo de análise, mas visando justamente que os limites de exposição de radiofrequência não excedam os limites permitidos. Aqui só também um exemplo caricato para que todos possam ver, né, que antenas, ERBs, é uma sigla para antenas, essencialmente, de comunicação com radiofrequências no prédio da própria OMS, da sede da OMS em Genebra. Então, assim, até para a gente desmistificar um pouco dessa questão e entender que toda essa preocupação ela é tratada e tem sido cumprida pelas empresas por meio de todos esses normativos, leis e regulamentos e atos da Anatel. Então, essa é uma preocupação que vem sendo conduzida. E aqui só mais um pouco também de um exemplo disso tudo, do que a Anatel faz, dessas medições. Então, o que eu queria colocar essa parte, para fechar a minha fala, até porque acho que meu tempo já se esgotou. Nós temos uma fronteira de desenvolvimento e uma oportunidade de desenvolvimento muito grande para os municípios com o 5G, para agregar inteligência a todos esses... Então, trazer para o município até arrecadação com novos serviços, trazer rapidez e celeridade para que desafios de outros setores de infraestrutura possam absorver disso, mas para isso nós precisamos também do desenvolvimento das infraestruturas e nós precisamos que as empresas possam instalar suas infraestruturas, as suas antenas, passar suas redes de fibra ótica para atender o escoamento dessas antenas.
E queria colocar que, nesse aspecto, deixar todos tranquilos que, com relação a essa preocupação referente à exposição da população e questões de saúde a campos eletromagnéticos, isso é assunto muito conduzido há muito tempo e muito bem conduzido pela Anatel, e que nós recorrentemente fazemos fiscalização. Então, com relação a essa preocupação, todos podem ficar tranquilos, e oportunamente nós podemos aprofundar e apresentar com mais detalhes, mas é essa mensagem que eu queria colocar. Agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter cedido o meu tempo, mas acho que seria importante passar essa mensagem. Passo a palavra de volta. Obrigado. Obrigada, Felipe. Agora na verdade, eu queria me dirigir a quem está assistindo, né, nas redes sociais, esse evento. Vocês podem fazer comentários no chat, que a gente está recebendo aqui os comentários para poder encaminhar, se houver perguntas também, enfim. Dando seguimento ao evento, vou convidar o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel e Celular e Pessoal, Sinditele Brasil, Marcos Ferrari, para falar sobre o papel das operadoras na prestação do serviço de telecomunicações e no desenvolvimento econômico. Aproveitando, antes do Marcos falar, registrar a presença do deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação aqui da Alerj. Marcos, a palavra está contigo. Geisa, muito bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui o deputado Ferreirinha, o Luciano Stutz, o Felipe, os demais que estão aqui nos assistindo. Também cumprimentar toda a população do Rio de Janeiro que está assistindo ao programa nesse momento. E, para mim, é sempre uma felicidade muito grande falar do Rio de Janeiro, cidade no qual me acolheu já 2 vezes, né? Eu fui morador 2 vezes do Rio de Janeiro, uma em 2004, quando fiz doutorado na UFRJ, e uma em 2018, 2019, quando fui diretor do BNDES. Então, é sempre uma satisfação muito grande falar aí para os cariocas, né? Para o Rio de Janeiro, para a população fluminense. Bom, o deputado Ferreirinha, ele, vamos dizer assim, antecipou muita coisa, de maneira muito contundente, muito positiva, né? Colocou os grandes problemas que temos para resolver, como também como que o setor pode contribuir para o desenvolvimento do município. O Felipe, na área técnica, colocou de maneira também muito apropriada todos os assuntos relevantes que merecem ser mencionados em relação ao nosso tema aqui da live de hoje, né? Eu queria me ater um pouquinho, talvez, eu acho, no papel da Assembleia enquanto ator político que pode ajudar justamente na construção de um ambiente mais favorável. Tá? Então, eu vou também ser muito breve aqui na minha fala, tendo em vista que muita coisa já foi antecipada do ponto de vista técnico. Tá? Bom, então, a primeira coisa que eu queria... Eu vou responder sempre a pergunta, né? Qual o papel do Legislativo para a implantação 5G no Estado do Rio de Janeiro? Vou sempre responder essa pergunta. Eu acho que são 3 papéis fundamentais. Tá? O primeiro deles, sem dúvida alguma, é uma casa política, então não posso deixar de falar que a Assembleia pode usar, né, toda a sua capacidade política, a liderança dos seus deputados, para fazer as suas gestões no sentido de favorecer, né, de levar às cidades do Rio de Janeiro, nas prefeituras, os prefeitos, as câmaras municipais, a importância que é ter uma legislação mais moderna, né, para a implantação de infraestrutura. Daqui a pouquinho o Luciano vai falar um pouco mais de maneira detalhada, né, Luciano? Acho que vai falar de maneira mais pormenorizada do projeto e de pontos que nós temos em comum, né, tanto nós aqui quanto a Brintel. Então, a primeira coisa que eu acho que é relevante é isso. Primeiro, a Assembleia usar o seu papel político, né, para permitir que haja avanços nas prefeituras em relação à adoção de legislação mais moderna. Na linha do que o Felipe comentou aqui agora há pouco, né, nós temos, só para vocês terem uma ideia, né, a cidade do Rio de Janeiro
ela ocupa, no nosso ranking de cidades amigas da internet, a 38ª posição. Então, vai de 1 a 100, são 100 cidades que a gente faz a classificação delas, e a cidade do Rio de Janeiro ocupa a 38ª colocação. Tá? Então, me parece que uma gestão no sentido político, não do ponto de vista de gerência, não é isso que eu estou falando, do ponto de vista gerencial, operacional, administrativo, não é disso. Estou falando de uma gerência política no município para que a gente possa ter uma melhoria nessa posição da cidade do Rio de Janeiro em relação às demais capitais que foram classificadas. Tá? Esse é um papel que eu acho relevante. Um outro papel ainda nessa esfera política, nesse bloco de importância e de relevância política da Assembleia, eu chamo a atenção para a interação com a bancada federal do Estado, junto ao Congresso, os deputados federais e o Senado. Por quê? Bom, por 2 motivos, principalmente. Tá? Vou falar só 2, são vários, mas vou falar só 2, que eu acho que são os mais relevantes. Primeiro, chama-se reforma tributária. Cada um de nós que estamos aqui nessa reunião, nessa live, qualquer morador de qualquer lugar do Brasil paga o mesmo tributo sobre consumo em telecomunicações. A gente está falando aí de uma carga tributária de 47%. Tá? Então, se a gente for pegar todos os tributos que são pagos na cadeia de telecomunicações, dividido pela receita, a gente tem aí uma carga tributária de 47%. Tá? Ou seja, cada um de nós temos que pagar um pedágio para o governo de 50% para ter acesso ao serviço de telecomunicações. Resumindo, é isso. Tá? O que nós pagamos, de maneira bem aproximada, o que nós pagamos todo mês de conta metade é serviço, metade é carga tributária. Tá? Esse tamanho de carga tributária é completamente fora de propósito em relação a 2 pontos. Quando a gente olha a experiência internacional, cuja carga tributária é na média de 10,1%, e foge ao propósito de permitir que a população mais vulnerável tenha acesso aos serviços de telecomunicações. Então, eu acho que atuar junto com a bancada federal é importante porque a gente tem uma reforma tributária que reduza a carga tributária de telecomunicações. Né? Alguns estados, né, o tributo, o ICMS, ele tem o mesmo percentual de incidência, tal como cigarros, bebidas, tabaco. Fora completamente de propósito, tendo em vista que telecomunicações se tornou essencial, né? Como nós observamos agora nesse momento da pandemia. O telecom não é mais o que é nos anos 70, nos anos 80, que era um bem de luxo. Hoje o telecom é um bem essencial. Então, ter uma tributação elevada como essa, vou dizer assim, é proibitivo para que camadas mais carentes, né, mais vulneráveis, tenham acesso ao serviço de telecomunicações. Então, essa eu acho que seria uma outra pauta política para que a gente tenha uma reforma tributária. Estou falando só de telecom, tá? Claro que a reforma tributária tem que ter, do ponto de vista mais geral, de reduzir complexidade, reduzir o tempo de destinação de horas, de hora homem, para apurar quanto se paga de tributo, enfim. Os litígios tributários, não estou falando nada disso, por enquanto, mas está envolvido. Estou apenas focando na questão do telecom. O terceiro ponto relacionado à questão, à força política da Assembleia, eu acho que tem a ver com a aprovação de um projeto que permita usar o recurso do FUST. Tá? Por que isso? Né? Uma das formas de expandir o serviço de telecomunicações é usando um fundo que nós pagamos todo mês, 1% da receita, para o governo fazer a universalização do serviço de telecomunicações. Tá? Existem vários projetos no Congresso, né, que estão tramitando, que, de alguma maneira ou outra, visa destravar justamente o uso desses recursos. Nós pagamos nesses 20 anos, 22 bi de valores históricos e corrigidos da 34 bi. Então, 34 bilhões daria para fazer uma boa expansão
dos serviços de telecomunicações para a população mais vulnerável, tá? Via um voucher, via permissão de implantação de infraestrutura nessas regiões, enfim. Existem várias formas de usar o FUS para que, de fato, a população tenha acesso ao serviço de telecomunicações. Então, esse eu acho que é o primeiro bloco. Tá? Exercer o papel político, quer dizer, usar o papel político relevante que a Assembleia tem no Estado do Rio de Janeiro, junto à bancada federal e junto às prefeituras e cidades que possam ter leis mais modernas. Tá? Então, esse é o primeiro bloco, vamos chamar assim. Tá? O segundo bloco, que eu chamo a atenção, é o papel da Assembleia para melhorar o ambiente de negócios do Rio de Janeiro e do país de maneira geral. Tá? Bom, só 2 dados para eu poder avançar aqui, mas é importante que eu diga. No ano passado, o Brasil caiu 6 posições no ranking do IBISD, né? É um ranking calculado pelo Banco Mundial, que classifica os países conforme as melhores práticas e melhores condições de se fazer negócio. Nós caímos 6 posições no ano passado. Um outro índice, nos últimos 5 anos, nós perdemos 32 posições no índice de competitividade global. Tá? É um índice que mede o grau de competitividade do país em relação ao resto do mundo. Então, são 2 indicadores que mostram que o nosso ambiente de negócio está se deteriorando ao longo do tempo. Ao invés de melhorar, ele está piorando. Então, eu acho que a Assembleia pode atuar de maneira positiva, tá? Para que torne o ambiente de negócio melhor, né? Que criem leis favoráveis ao investimento, porque investimento gera emprego, gera renda. Né? Com a chegada do 5G, né, o volume de investimento é muito maior. Tá? O nível de investimento, conforme o Felipe comentou, também o deputado comentou, né, o volume de investimento que vai ser exigido é muito grande, porque exige muito mais antenas, existe uma outra infraestrutura, exige... Os modelos de negócio ainda não são muito bem conhecidos, né? O mundo está se desenvolvendo agora, está implantando o 5G, então ainda, vamos dizer assim, os modelos são incipientes, os modelos de negócio. Então, tem uma certa premência para que tenhamos um ambiente de negócio favorável ao investimento, para que o investidor olhe para o país e fale, olha, se eu investir R$1 hoje, eu sei que daqui a 20 anos ou 15 anos, que é o tempo da autorização, eu vou ter a certeza do meu retorno. Então, esse eu acho que também é um papel importante que a Assembleia pode exercer. Tá? Bom, e o último bloco, tá, se refere mais ao Estado do Rio de Janeiro em si. Tá? Eu sei que a situação do Estado, do ponto de vista fiscal, está debilitada, tenho plena consciência disso, mas eu não posso deixar de chamar a atenção para um fato que é importante, que é o ICMS. Uma das maneiras que alguns estados estão adotando para aumentar o alcance do acesso da população ao serviço de telecomunicações é via incentivo do ICMS. E aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um processo contrário, porque em abril nós tivemos, ao invés de uma redução, nós tivemos um aumento do ICMS, um aumento da carga tributária no Rio de Janeiro. Então, uma das formas que eu poderia também sugerir, né, para que a população tenha acesso a esse serviço seria algum mecanismo de incentivo tributário via ICMS. Uma política bem focada, tá? Não é uma política pública generalizada para todo mundo, seria uma política pública focada para aquela população do Estado do Rio de Janeiro que mais precisa de acesso, tá? E que não tem acesso disponível. Né? Nós temos hoje, no Rio de Janeiro, 18,2 milhões de celulares. Tá?
seria assim, de bom tom, né, nós termos um ICMS que incentivasse, tá? Que seja 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, 4 pontos, tá? Para que justamente essa população mais vulnerável tenha acesso aos serviços que, tendo acesso aos serviços de telecomunicações, tem acesso a vários outros serviços, como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública. Telecom virou justamente esse insumo básico da cadeia, de várias cadeias produtivas e de vários outros serviços públicos. Então, fica essa minha sugestão também. Tá? Então, são 3 blocos, Geisa, que eu queria só chamar a atenção. Tá? E tudo que eu falei aqui, se vale para hoje, vai valer muito mais com 5G. Os 3 blocos que eu comentei aqui também valem de maneira exponencial para o 5G, porque o investimento é maior, né? A penetração tem que ser de maneira, vamos dizer assim, muito bem escalonada, né? Como o Felipe falou, o 5G não é apenas uma velocidade mais rápida, tá? É muito mais que isso, né? Claro que vamos dizer assim, iremos experimentar uma velocidade mais rápida, só que vai muito além disso, né? Vai no sentido de ter serviços inteligentes disponíveis para toda a população, para todos os setores produtivos, fazendo com que a produtividade aumente do país e tenha impacto reverberando no aumento da renda e do PIB da economia. Então, Geisa, acho que essas são as palavras, depois a gente faz debate. Obrigada, Marcos. Agora, para falar sobre como a melhoria dos serviços de telecomunicações pode impactar no setor industrial, eu passo a palavra ao presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações, AB Telecom, Luiz Eduardo Rocha. Luiz, você tem 10 minutos. Só tem que abrir o microfone. Indispensável. Bom dia a todos. Bom dia, Geisa. Diante do que já foi exposto por todos, né? Deputado Ferreirinha, o Felipe, Ferrari, o invólucro de 5G, não há o que avançar tecnicamente do ponto de vista político, institucional. Realmente, o ponto de utilização junto aos usuários, eu tive de me utilizar do fato de que eu sou vice-presidente do Sinditec, na Feijão, um sindicato que cuida de TICs dentro do Estado. Então, entre Telecom e Sinditec, eu fiz uma abordagem mais direta e eu gostaria de comentar um pouco o que a gente tem tido como ambiente e uma conversa específica que eu tive com uma empresa de porte internacional que opera no Rio de Janeiro, opera no Brasil, e com 2, 3 diretores e mais consultores da empresa, como é que a gente, no chão de fábrica, enxergou as preocupações. Bom, na realidade, eu posso fazer uma pequena história. Do ponto de vista do objeto inicial dessa conversa, que foi colocada principalmente pelo Luciano, né? Inicialmente, na questão de como é que a infraestrutura de telecomunicações seria otimizada, a implantação poderia ser otimizada numa forma mais uniforme das municipalidades olharem, né, o assunto. Porque, decisivamente, se não houver uma clareza na maneira em que os municípios tratam esse assunto, pode haver um problema sério na implantação da rede e na utilização em porte e da maneira que 5G pode permitir. Então, parte técnica, a gente já tem uma visão clara. Qual foi a minha experiência, né? Ainda como Embratel,
com micro-ondas e outras instalações, a gente tinha preocupações com as prefeituras, que se colocavam, de uma certa maneira, com preocupação até dos habitantes, né? Com receio de afetação pelas micro-ondas. E esse panorama não se alterou muito em tantas circunstâncias que a gente conhece. Então, a preocupação específica de ter uma forma de um entendimento coletivo mais homogêneo e mais amigável em relação à implantação da rede 5G, né, em território, isso é decisivo e eu acho que vai merecer um esforço real que está sendo começado aqui com essa participação da Alerj e uma discussão mais objetiva. Eu na realidade, imaginava, eu não sei, Geisa, se a gente tem municípios participando disso em algum lugar aqui no plenário, porque eu acho que era importante que a municipalidade estivesse escutando. Né? Foram todos convidados, a gente ligou para as prefeituras, para as câmaras, e a gente tem, como esse evento está online, então depois ele fica registrado para poder fazer chegar essa mensagem a todos. Não, eu imaginei que sim, mas... Bom, então, do ponto de vista do usuário a prefeitura tem que ter uma atenção específica a respeito disso e na própria formação, né? Porque enquanto a gente tem uma promoção clara, positiva, e eu adiro a ela, da tecnologia 5G, na realidade as dificuldades têm que ser enfrentadas e antecipadas. Essa é uma. E a formação de pessoal que lida com isso é outra questão. No Sinditec, nós acompanhamos muito de perto a evolução de intensidade de atuação das empresas do polo tecnológico ali da região serrana. Hoje existe uma instituição, uma associação, Serratec, que congrega uma grande maioria das empresas de tecnologia da região. Praticamente existem demandas de recurso humano qualificado numa época em que todos estamos vendo uma taxa de desemprego absurda. Antes da pandemia, não causada pela pandemia, tínhamos demanda que estão sendo cumpridas com a formação de gente através de um acordo, de uma parceria da Serratec com a Firjan, né, com os institutos e as ações da Firjan dando suporte na capacitação do ano passado, 140 para esse ano, né, 140 novos técnicos. Essa demanda de recursos humanos capacitados para lidarem com a tecnologia é uma questão extensiva. O Brasil demonstra essa questão. Então, no caso específico de 5G, que vai alterar, né, vai alterar profundamente as formas de uso, as aplicações, as possibilidades, e não se tem ainda a ideia da dimensão, da extensão, né, desse desafio, é preciso que esses recursos, que os mecanismos de preparação, organização, reconhecimento dessa necessidade, que esse mecanismo esteja em ação. Eu sei que há várias ações nesse sentido, mas para que não seja um obstáculo que preocupe, né, mais as cabeças que lidam e que estimam
que esse sistema se implante e a gente consiga se beneficiar, né, das facilidades e das dimensões da tecnologia 5G, a gente precisa olhar com cuidado para isso. Agora, em indústria, basicamente, o que a gente, no país, pelo menos, a nossa base industrial, ela tem um percentual relativamente escasso de implantações de máquinas, vamos dizer, automáticas, robôs. Não é uma aplicação intensiva e extensiva. Então, essa indústria em particular, com quem eu estive conversando com um certo tempo, representa claramente, e eu não sei se essa questão é entendida além das cabeças que estão aqui nessa live, é que é preciso que, com a implementação da 5G, internamente, privada, tudo bem, pode ser de onde, mas o problema, a questão básica, é que uma implantação existente, chão de fábrica, com máquinas antigas, ainda que você já tenha máquinas novas, isso são ilhas, né? Máquinas automáticas e conectadas, é uma ilha de perfeição num conjunto bastante ainda desintegrado. Então, o desafio essencial é o custo dessa integração. Se não me engano, foi o Ferrari que comentou a respeito dos modelos de negócio, realmente não há uma questão até do ponto de vista de fornecedores. Quer dizer, quanto custa e de que maneira vai se ter expectativa das iniciativas mais amplas de implantação e utilização de 5G aqui no país, enquanto a gente está numa borderline aí de iniciativa a se estender. Essa fase específica de transição, eu acho que é a que mais pode preocupar, como tornar mais amigável, mais fácil essa percepção e absorção, né, pelos usuários em geral, mas principalmente pela área industrial, né, da disponibilidade potencial, né, da rede 5G. Eu acho que essa é uma questão que deve estar na cabeça estratégica, né, da Anatel, da Ferrari, das empresas operadoras, e não sei se existe uma visão tão intensamente preocupada, né, no aspecto do lado dos usuários. Então, eu não me estendi em detalhe técnico, eu tinha certeza que, com um corpo de palestrantes convidados, o nível, isso seria abordado de uma maneira perfeita, adequada, mas o aspecto do uso, né, o impacto, na realidade, a gente não tem uma clareza ainda, nem da percepção do homem comum de como ele vai se ver dentro de um cenário dessa natureza, já, vamos dizer, se instalando e demandando atitudes e mindsets diferentes do que nós temos. Então, isso eu tinha a dizer, eu quero agradecer o convite, é uma satisfação, Geisa, mais uma vez, e a todos que estão presentes, eu agradeço a atenção. Obrigada, Luiz. Eu vou passar a palavra agora ao presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Bom dia, Geisa. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar a realização do presente evento, visto que tem sido quase uma rotina
nas segundas-feiras, aqui se discutiu um projeto de desenvolvimento econômico social de médio prazo para o nosso estado do Rio de Janeiro, através de um planejamento estratégico, coisa que obrigatória e necessariamente passa pela infraestrutura da tecnologia de 5G. Então, queria primeiro saudar aqui o evento. Eu ouvi as preleções do Felipe, do Marcos Ferrari e do Luiz Eduardo. E diversas são as questões importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Primeiro, quanto mais ágil e mais rápido aconteceu o edital de licitação, Felipe, melhor para o Brasil e melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos correndo contra o tempo no Estado do Rio de Janeiro. Vocês devem ter notícia pelos jornais que no final dessa semana, dia 5 de setembro, se esgota o prazo para que a gente possa renovar ou não, e vamos renovar, o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que vamos renovar, porque se não renovarmos, teríamos um caos social no Estado do Rio de Janeiro. Então, sabedor disso, quanto mais rápido essa licitação ocorrer, melhor. De muito, que eu, particularmente, pela minha formação de engenheiro, pelos conceitos que eu venho debatendo há muitos anos, existem 2 tipos de edital de licitação, como bem colocou aqui o Felipe. O arrecadatório e aquele que prioriza o investimento. Eu gostaria muito, Felipe, que a opção do governo federal fosse pela priorização do investimento. Que com a arrecadação, se ele for arrecadatório, só ganha o Tesouro Nacional. Se for pelo investimento, ganha o Brasil como um todo, principalmente os nossos municípios. Eu queria lembrar, possivelmente o deputado Ferreirinha falou sobre isso, que a tecnologia 5G não é somente aumento de velocidade, não é simplesmente um posicionamento de sair de 3G para 4G, de 4G para 5G, uma conexão mais rápida e estável. Isto é muito importante, mas não é só isso. É muito comum, e nós vamos ver agora, o Luiz Eduardo e o Marcos Ferrari falaram nas prefeituras, dezenas de candidatos a prefeitos aqui no Rio de Janeiro, principalmente das grandes cidades, falar em cidades conectadas. Né? Faz parte das plataformas dos prefeitos das grandes cidades, de alguns. Cidades conectadas sem 5G não será possível. Nós temos ouvido falar de objetos móveis e não móveis conectados, como ambulâncias, veículos da segurança pública, absolutamente tudo conectado ao sistema. Para isso, a 5G é uma outra garantia, principalmente nessa sociedade que nós vamos viver pós-pandemia, onde aprendemos que não tem outro caminho em termos de comunicação que não seja na rede. Até mesmo esse sistema que a gente está usando aqui agora, chamado Zoom, né? E tem tantos outros, e a gente faz os nossos plenários aqui, com 70 deputados concomitantemente participando, volta e meia congela. Fica ali o rostinho e para a sessão, porque quando congela o presidente, então, é uma lástima. Mas congela.
Às vezes, o deputado tem que tirar a imagem para sair a voz. Mas é um instrumento absolutamente fantástico, né? Que vai cada vez mais ganhar corpo, né? E o Luiz Eduardo falou sobre algo que se já discute mundialmente há muito tempo, que é a automação industrial. Para ter automação industrial, volto a repetir, a 5G também, a tecnologia é fundamental, porque também vai fazer, pela perfeição do aumento da produção, isso é o aumento da escala da produção, diminuir o custo do produto. Claro que tem uma vertente triste, né? Vai ter menos mão de obra, e mais vai precisar de mão de obra muito especializada, treinada, qualificada. E a gente tem que pensar nisso desde hoje. O Luiz Eduardo fez referência, e é verdadeira, ao centro de tecnologia que nós temos na nossa região serrana, né? Quem não sabe, nossa região serrana, muitos municípios, mas basicamente Teresópolis, Petrópolis e Friburgo são os 3 municípios mais fortes, né, da nossa região serrana. Forte no sentido de produção de riqueza. Mas queria também entrar um pouco aqui, Geisa, na questão da carga tributária. Eu gostaria, Ferrari, que o ICMS não fosse um imposto regressivo, né? Tivesse a característica do imposto de renda, para penalizar justamente os mais ricos e não penalizar os mais pobres, para fazer distribuição de riqueza. Mas o ICMS é um imposto horizontal, né? E a reforma tributária, né, o fundamento dela, que inicia-se esse processo de discussão mais uma vez no Congresso Nacional, é a criação de um IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, né? E que os estados têm única e exclusivamente uma única alíquota de ICMS, com uma margem para cima e para baixo, pequena. Imaginemos que esta alíquota que nasce na reforma tributária, vou dar um número qualquer, abstrato, sem ter nada a ver com a razão, seja 20%. Né? Então, a margem, imaginemos, os estados poderão definir via sua assembleia as suas alíquotas. Imaginemos, entre 18% e 22%. Uma margem pequena, mas continuar a ser horizontal da mesma forma. O estado do Rio de Janeiro é um estado consumidor. Então, ele, na reforma tributária, ele apoia, e me parece que essa é uma tendência, que os produtos sejam tributados no destino. E se nós somos arrecadadores, isso nos favorece. Por isso, ter uma rede arrecadatória de controle, de combate à sonegação, trabalhando constantemente com as notas fiscais emitidas, analisando-as, né? Apresentando os resultados, estruturada numa rede de 5G, é tudo o que precisamos. Nós defendemos aqui, com algumas outras unidades da federação tem, que nós possamos ter uma forte matriz insumo-produto e um banco de dados de grande porte e confiável, ligados principalmente, mas não só, ao IBGE. Imagine com o sistema 5G, se essas matrizes de insumo-produto pudessem falar entre si, e não é impossível. Eu estou citando aqui como é isso importante. Nós, recentemente, foi no mês de maio, nós aprovamos, maio ou abril, a Geisa há de lembrar, nós aprovamos uma lei específica
de tributação sobre as operações pela internet, e que tem sido, para o Estado do Rio de Janeiro, desculpe o termo que eu vou usar, a salvação da lavoura, né? Porque, principalmente nos meses de abril e maio, que foram meses profundamente recessivos, você pode ter ainda alguma arrecadação, visto que a população comprou muito pela internet e adquiriu esse hábito, que, no meu entendimento, perdurará. Quanto à carga tributária, Marcos Ferrari, essa é uma discussão histórica. Eu gostaria, e já fiz esse desafio diversas vezes, a Firjan, a muitos outros, a FEComércio, a muitos outros segmentos empresariais, né, que fizessem um estudo técnico, e tivemos essa oportunidade no governo retrasado federal, os incentivos que foram dados à indústria automobilística, que fizesse um estudo aprofundado por um segmento qualquer da produção, que houve já redução de alíquota de ICMS, quanto isso implicou, não somente em ganho de arrecadação, na geração de emprego, no aumento da renda e, principalmente, no custo final do produto para o consumidor. Sabe quantos estudos desses eu já vi na minha vida, Marcos Ferrari? Nenhum. Eu já fiz uma experiência aqui de colocar algo que é muito relevante, parece uma bobagem, mas não é, colocar o filtro solar na cesta básica. Foi uma redução brutal de alíquota. E acompanhei o preço, seguidamente, com a minha equipezinha pequena, indo nas farmácias. Você sabe quanto é o preço do filtro solar ao longo dos meses? Só aumentou. Só aumentou. Então, é um negócio muito complexo. A gente sempre fala assim, ó, vamos reduzir a alíquota porque vai aumentar a produção. Mas tem que ser demonstrado cientificamente. Eu sou engenheiro, não acredito em história de carochinha. Até gostaria de acreditar, né? História de carochinha, Papai Noel, essas coisas todas. Além do mais, nós estamos sob o regime de recuperação fiscal. Nós não podemos fazer redução nenhuma de alíquota, a não ser numa única possibilidade. Se uma das unidades da Federação do Sudeste, isto é, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, estiverem praticando uma alíquota diversa da nossa. É a única condição que o CONFAS e a Lei Complementar Federal, que rege o regime de recuperação fiscal, permite. E, além do mais, sem esses estudos, mesmo que tivesse essa cola, nós teríamos que demonstrar que isso vai implicar nessas questões positivas. Aumento de arrecadação, aumento do emprego, aumento da renda e o preço do produto para o consumidor final. Mas eu estou aqui louvando, né, esse evento, e já até há pouco mandei um zap para o meu gabinete, para que ache um projeto de lei que eu já tenho aqui há uns 7 anos, viu, Marco? Não sei se foi o Marcos Ferrari ou o Felipe que falou, sobre a gente acessar recursos do FUST, para botar isso em pauta. Por mais que desatualizado que esteja, vai gerar uma discussão, uma atualização, volta esse tema a vir à tona, porque o projeto está aí há uns 6, 7 anos na casa, né? Isso só para mostrar que essa questão ainda não tinha sido levada a sério como deve ser levada. Por isso, eu quis fazer essa intervenção, louvar o evento de hoje e acho, viu, Reis, que isto é fundamental que esteja no nosso plano estratégico de desenvolvimento econômico e social.
sem 5G, a gente definitivamente perdemos a concorrência, a conexão para um mundo que está caminhando em velocidade estrondosa nessa direção. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E realmente essa é uma temática fundamental, conectividade, né? E esse entendimento dos novos tempos e esse admirável mundo novo que se abre com 5G, de fato, é um passo importante para o estado do Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, quer dizer, é um estado pequeno comparado a outros estados da federação, então tem também a possibilidade, via Assembleia Legislativa, de trabalhar junto aos municípios para avançar também no que tange as questões legislativas. E aí eu queria passar a palavra agora para o Luciano Stutz, que é o presidente da Abrintel, da Associação Brasileira de Infraestrutura para as Telecomunicações, para ele falar um pouquinho mais sobre essa questão do papel do legislativo na ampliação das infraestruturas. Como é que, assim, de que forma, né, os legislativos municipais podem atuar de forma prática para trabalhar essa agenda? Olá, Geisa, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Marcos Ferrari, deputado Luiz Paulo, deputado Ferreirinha, Felipe da Anatel, Luiz Eduardo Rocha, como vão todos? Olha, vamos voltar um pouquinho, Geisa, eu acho que as palavras que foram dadas até aqui foram muito bem colocadas, todas elas abordaram vários assuntos e vários olhares sobre o tema da implantação do 5G. Eu queria voltar agora para um lado mais prático, né? O que então que principalmente os legislativos municipais podem fazer para ajudar nessa implantação? A gente sabe, como o deputado Luiz Paulo até trouxe muito bem colocado aqui, a gente acredita que o 5G seja, além de tudo isso, uma ferramenta de redução de desigualdade social, desenvolvimento econômico. Então, tem tudo isso. A pandemia mostrou para a gente que ela é mais do que necessária, é essencial. O EAD, o trabalho remoto, tudo isso veio e não vai embora nem com a vacina do coronavírus. Esperamos que a Covid-19 vá, mas esses hábitos certamente vão ficar. Quando a gente fala um pouco do papel do legislativo, principalmente municipal, a Abrintel tem feito um trabalho muito sério junto às prefeituras e às câmaras municipais. A gente tem um projeto de lei que a gente chama de projeto de lei padrão, e a gente oferta tanto a discussão desse projeto de lei, como também dos demais parâmetros que ele precisa, às vezes, ser adaptado à realidade de cada cidade, para que a gente possa ter uma lei preocupada com a sociedade, preocupada com os investimentos, preocupada com o desenvolvimento daquela comunidade. Então, o que a gente tem feito é visitado as prefeituras, principalmente aquelas que trazem algumas restrições mais duras à implantação de infraestrutura. Então, primeiro, eu queria falar para vocês o seguinte: o que é a Abrintel? A Abrintel é a associação de 8 empresas que são detentoras de torres de telefonia celular. Tá? Essa é a base, o alicerce da conectividade, principalmente para o 5G, que a gente sabe que vai ser feita a difusão por comunicação em radiofrequência. Então, somos nós, no final do dia, as associadas da Abrintel, que vão aos balcões da prefeitura realizar o licenciamento, tanto de uso de solo como ambiental dessas torres, e que vão ser aí os elementos que vão suportar a irradiação desse sinal. Então, o que a gente faz? Eu trouxe aqui uma apresentação, Gisa, queria compartilhar com a nossa audiência, para que a gente possa passar muito rapidamente, a gente não vai ocupar tanto espaço aqui, mas para que possa guiar o discurso e vai ser muito mais fácil de entender. Passando aqui já para o próximo slide, se não for traído aqui pela velocidade exatamente da transição. Vamos lá. Então, já falei aqui um pouco de quem é a associação. Essa figura, eu acho que ela diz muito. A gente pode ver nessa figura que é uma pequena cidade, quais são os tipos de torres e de antenas que a gente pode implantar para cobertura. Lá ao fundo, no primeiro círculo mais alto da tela que a gente pode ver, são as tradicionais torres mais altas e que fazem a cobertura de longa distância. Esse sinal irradiado pelas torres tem um alcance muito maior. No círculo laranja, um pouco mais abaixo, amarelo, laranja, um pouco mais abaixo, no centro da cidade, ao lado esquerdo, você pode ver uma estrutura que a gente chama de rooftops, aplicada nos topos do prédio, nas concentrações urbanas. Eles são importantes para melhorar a cobertura e fazer o adensamento que a gente chama do sinal. Mais ao centro, no círculo laranja do centro, a gente pode ver o que a gente chama de street level. É um poste colocado na cidade, ele pode ser de iluminação pública, pode ser de energia, e colocado uma antena no seu topo, também usado para adensamento. E mais um pouquinho à direita, uma outra estrutura de um poste quase exclusivo para irradiação de sinal. Bom, cada estrutura dessa tem uma função na cobertura. E o 5G, o que a gente chama de um 5G plano, que a gente possa ter todos os serviços oferecidos à população,
a gente precisa de todo esse tipo de estrutura. O que acontece é que hoje, na cobertura que a gente chama tradicionais, as infraestruturas de torres, aquelas que estão mais ao fundo, são as mais utilizadas. Esse sinal chega de maneira satisfatória em longa distância, mas o adensamento do sinal, que o 5G precisa muito por conta das frequências mais altas, são feitas com as outras estruturas que estão colocadas dentro do centro urbano. Tá? Então, a evolução das facilidades de serviços vai exigir infraestruturas diferentes das que nós usamos hoje. Para cada alcance e densidade de sinal, um tipo de antena e de suporte diferente. E vamos diferenciar aqui agora um pouco o que é infraestrutura de suporte e antena. Tá? Nos municípios, a discussão é em cima da coluna da esquerda, da infra de suporte. É o que a gente chama da indústria de concreto e aço. É a torre, é o poste, é aquilo que vai suportar a aplicação da antena, que é o elemento irradiante. Então, o que o município vai fazer? Discutir o uso do solo para a implantação dessa infraestrutura, que é torre, mastros e postes. Elas são passíveis de licenciamento no município, por uso e ocupação de solo, é ferro e aço que suporta equipamento irradiante, e ela tem como características um licenciamento, de licenciamento à altura, o recuo, o zoneamento, e cada zona da cidade que você pode colocar. A figura que opera essa infraestrutura é chamada de detentora, detém a propriedade dessa torre, desse poste, e faz a cessão dela para que as operadoras de telecomunicações instalem as suas antenas. Há casos, lógico, em que nós temos operadoras que também são detentoras, mas para entendimento da lei é importante a gente colocar essas duas figuras muito separadamente. Do lado direito, as antenas, então, que são os elementos irradiantes, são usadas como nomenclatura antenas, estações de transmissão de radiocomunicação, células, elementos irradiantes. Eles são homologados e licenciados pela Anatel, como foi falado pelo Felipe no começo. É o órgão que faz o controle dessa irradiação e faz a fiscalização também. São componentes eletrônicos que emitem ondas eletromagnéticas e, para o seu licenciamento, a gente fala de a potência de radiação, o azimute, que é a inclinação da antena, e a faixa de radiofrequência que ela usa. Quem licencia as antenas são as operadoras junto da Anatel. Passando rapidamente aqui para falar um pouco mais do tema, então a Abrintel, ela visita essas prefeituras e aí sugere a adoção desse PL padrão, tá? Que está amplamente discutido. Ele foi elaborado em conjunto com a Anatel, isso é importante dizer, ou seja, o órgão regulador faz. O Sinditele Brasil, representado aqui pelo Ferrari, também usa um texto que é muito parecido com esse que está aí, e ele é muito aderente à Lei Federal 13.116, que é a Lei Federal das Antenas, que foi um marco para esse nosso assunto e que dá diretrizes de como devem ser o tratamento pelos municípios para a legalização dessas antenas, para o licenciamento dessas antenas e para o licenciamento das infraestruturas de suporte. Então, alinha corretamente as competências de cada ente federativo, o que é papel do município, o que é papel do Estado, o que é papel do federal. Ele trata de uma evolução tecnológica, ou seja, esse projeto de lei está preparado sim para o 5G. Ele difere corretamente o papel dos agentes do mercado, que são as detentoras e operadoras. As operadoras vão cuidar das antenas, as detentoras das infraestruturas, e é um texto utilizado como base em vários municípios. Eu vou, Geisa, pedir licença, por conta do apertado tempo em privilégio ao debate que vem na sequência. Eu vou pular 2 slides rapidamente que vão estar para a consulta de todo mundo, que são pontos específicos da lei, tá? E vou passar aqui um caso para os cases que a gente já usou. Algumas cidades já estão usando essa lei, esse PL padrão, e sobre ele fizeram aprovação das suas leis. Lógico, cada um com a sua adaptação, cada um com o seu texto em particular, mas eles foram usados em várias dessas cidades como base da discussão. Santo André, por exemplo, foi agora em fevereiro e março de 2020, antes da pandemia e do distanciamento e isolamento social, eu tive em Santo André para fazer lá a discussão do decreto da lei. A lei foi aprovada em dezembro de 2019. Então, hoje, ele já tem um processo online, uma licença hoje é emitida em 15 dias. Aqui um ponto muito importante. Não basta só aprovar uma lei. É necessário também adequar os seus procedimentos de licenciamento para essa lei, para que você possa ter um procedimento de licenciamento cada vez mais rápido e online sempre. Porque o número de antenas aplicadas no 5G, o que se espera é que ele seja 15 vezes maior do que o 2G ou 5 vezes maior do que o 4G. A gente está falando de um volume de licenciamento muito grande. A gente está falando, por exemplo, em diferir equipamentos de pequeno porte que não precisariam desse licenciamento e o de grande porte, que precisariam do licenciamento, mas seriam feitos de maneira online, de maneira muito rápida. Brasília,
que tem uma característica muito específica de Brasília, que é uma cidade praticamente toda tombada. A lei foi adaptada e também foi utilizado esse texto como base, e está lá, então, tem uma lei de Brasília também, que é não só Brasília, né, que é todo o Distrito Federal, não é exatamente um município, mas lá nós participamos também ativamente da discussão da lei. Ela foi adaptada às suas condições de tombamento, ao conjunto urbanístico de Brasília, que é tombado, e a lei foi aprovada. São Caetano do Sul tem 2 semanas ou 1 semana que ela foi aprovada na Câmara Municipal, estamos esperando a sua publicação também sobre esse texto que nós propusemos, e Porto Alegre, que é um case mais antigo. Porto Alegre era uma cidade que tinha um problema de conectividade muito grande. Venceu-se esse problema de conectividade e qualidade de uso pelos usuários finais a partir da modernização da sua lei de antenas e aí sim da permissão de aplicação de novas infraestruturas, tá? São cidades que venceram aí essas restrições, como foi dito aqui já nesse evento. Há hoje no Brasil mais de 250 leis que restringem muito o uso, a aplicação de infraestrutura, e isso vai segurar a aplicação do 5G, é muito importante. Eu vou aqui agora, Geisa, parar a minha apresentação e trazer alguns dados aqui para compartilhar que são importantes, e principalmente falar do cenário do Rio de Janeiro, né? No levantamento anual que a gente faz, aí reunindo dados das detentoras e também das operadoras, a gente encontra um represamento de protocolos que são feitos nas prefeituras para fazer esse licenciamento. Falando um pouquinho do procedimento. Hoje, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, seus municípios, tem mais ou menos 21% dos protocolos abertos no Brasil estão concentrados no Rio de Janeiro. São, deputado Luiz Paulo, deputado Ferreirinha, mais ou menos 970 protocolos no estado do Rio, nas prefeituras, que foram feitos e não tivemos resposta para licenciar essa infraestrutura de telecomunicações. Reflexo de processos que claramente nós temos que ajeitar diante dos municípios pela modernização das leis e também pela modernização dos procedimentos de licenciamento em cada município. Tá? Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante é um dado do Instituto Locomotiva, e é um instituto que trabalha muito para a CUFA, fazendo dados principalmente concentrados nas periferias, mostrou que mais de 70% das conexões das crianças e adolescentes de 9 a 12 anos, durante aí a pandemia, durante o acesso ao ensino à distância, foram feitos a partir exclusivamente de um smartphone, ou seja, essas crianças não tinham desktop, um laptop ou um tablet. Smartphone ligados, a maioria das vezes, numa rede de telefonia móvel. As principais dificuldades, primeiro, essa concentração já é um diagnóstico muito grande de como essa população da periferia está acessando esses conteúdos, o EAD e o trabalho remoto, e mostra também uma outra coisa importante. As dificuldades que eles tiveram apontadas por esses clientes que estão conectados à ponta são, primeiro, a qualidade do seu smartphone, já que essa população de periferia não podia comprar o melhor aparelho, então esse foi um dado apontado. E o segundo ponto, a qualidade do sinal que chega até lá. E aí eu trago para vocês um dado que é expressivo, uma afirmação da Abraintel. Para a melhoria da qualidade desse sinal, é necessário mudar as leis para que se permita instalar essa infraestrutura e esse sinal chegar a melhorar. A maioria dos casos de periferia de qualidade de sinal é falta dessa infraestrutura e algumas vezes restrito exatamente para a lei municipal, que, por exemplo, tá? No Brasil nós temos casos, mas são importantes trazer aqui. Há leis, por exemplo, no Brasil, que tem uma restrição para a implantação de torres e postes e antenas de telefonia em ruas com menos de 10 metros de largura. Olhando as periferias do Brasil e também do Rio de Janeiro, na característica de urbanização precária que nós temos, há ruas com mais de 10 metros de largura nas nossas periferias? Difícil. Então, são esses dados e essas restrições que nós precisamos olhar com carinho, negociar com as autoridades municipais, e aqui fica um convite, que eu acho que a Geisa pode depois reforçar no final. A gente tem esse texto padrão para análise dos municípios e queríamos fazer um workshop para que a gente pudesse, junto com os municípios, começar a discussão a partir desse PL padrão e aí discutir a particularidade de cada um deles. Trago aqui alguns dados interessantes também. A gente sabe que a gente tem uma disparidade grande de IDH e índice de Gini, que mede desigualdade social nos municípios do Rio. A gente tem claramente os municípios com IDH maiores, eles têm uma desigualdade social também maiores. Para esses municípios, a conectividade pode ser ferramenta de redução dessa desigualdade. E para aqueles municípios que estão mais nivelados, digamos assim, por baixo, com índice de Gini de desigualdade menor, mas o IDH muito baixo, ele pode ser um fator de promoção do desenvolvimento econômico, de levar possibilidades maiores para essa população.
É isso, Geisa, tentando dar um shift aí nas nossas palavras para dar mais tempo ao debate. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Agora estamos aqui para as perguntas de vocês que forem necessárias. Obrigado, Geisa. Está mutado aqui. Obrigada, Luciano. Eu queria passar a palavra para o deputado Renan Ferreirinha. A gente está aqui nos momentos finais. Algumas pessoas perguntaram sobre o projeto de lei, se seria possível disponibilizar esse texto. E se você puder fazer isso, a gente consegue ainda dá tempo de colocar lá no chat o link, enfim, o PDF dele. Mas eu queria fazer uma passagem aqui para as considerações finais do nosso evento e olhar aqui, caso surja alguma outra pergunta, a gente vai incluindo aqui na passagem das palavras. Maravilha, Geisa. Quero mais uma vez parabenizar a todos os nossos convidados aqui, saudar o querido amigo deputado Luiz Paulo, que também está presente na nosso evento de hoje, do Fórum de Desenvolvimento Econômico, e parabenizar o Luciano, Marcos Ferrari, Felipe Roberto, Luiz Eduardo, falas extremamente importantes. Eu e minha assessoria fomos anotando aqui diferentes pontos que eu acredito, Geisa, que merecem uma continuidade desse debate. Então, eu queria deixar como sugestão que a gente possa convidar essas instituições que estão hoje na palestra e outras também que se mostrem interessadas nesse debate sobre 5G no nosso estado, para realizar um workshop em parceria com a Escola do Legislativo e voltado aos municípios, para poder adaptar essa minuta padrão à realidade dos municípios fluminenses. Nós temos 92 municípios, são 92 realidades distintas que precisam ser dialogadas e ter, então, esse melhor acompanhamento e assessoria nesse caso. E aí os interessados poderiam entrar em contato com o fórum e, se for realmente o caso, pudesse vir a ser organizado isso. Acho que seria uma iniciativa bastante interessante a ser pensada como uma atuação prática dessa excelente manhã que nós estamos tendo hoje. Uma ótima ideia, deputado, e é importante justamente trabalhar dentro dessa questão da adaptação, né, para que não seja só um copia e cola, e, na verdade, não se olhe a realidade daquele município. Então, a gente está à disposição para montar isso em parceria com a Elerj, e aí, nessa passagem final aqui das considerações, a gente ouve aí um pouco da repercussão junto às próprias instituições que estão aqui presentes hoje. Deputado Luiz Paulo. Geisa, Ferreirinha, eu acho que nós estamos num momento que a gente não podia esperar muito, e um momento muito oportuno. Por quê? A partir de hoje, por acaso, está aberto o prazo para as convenções partidárias. Começa hoje, dia 31 de agosto. E depois das convenções, os candidatos a prefeitos vão apresentar suas plataformas, né, de governo, seus programas de governo, sempre abertos à discussão. E alguns candidatos à vereança vão também, né, pegar alguns pontos que serão suas plataformas de trabalho nos respectivos legislativos. Então, diante disso, eu queria fazer uma proposta que eu acho que daria mais velocidade nisso, independente do que já está aqui combinado. A gente apresentaria, quando digo a gente, Ferreirinha, eu, quantos mais quiserem, um projeto de lei autorizativo, para não invadir a competência de cada município, definindo quais seriam os princípios básicos que uma legislação municipal deveria ter para que o 5G tivesse sua potencialidade de uso. E, evidentemente, num artigo que aquelas potencialidades seria dito que seriam, né, adaptadas a cada realidade local. Porque, querendo ou não, Geisa, nesse período de campanha, o que mais vai acontecer é copia e cola. Ninguém inventa tanto programa de governo em 92 municípios, né? Então, vai ter muita copia e cola. E se a gente tivesse documento básico, que o Schutz já falou que tem, né,
passaria para uma conversa nossa, a gente dá uma juntada nisso, faz um projeto autorizativo, vamos dar velocidade a isso. Porque isso nos permitiria também, por exemplo, cada um dentro da lógica dos seus partidos políticos, encaminhar para os seus pré-candidatos. Nem mais são pré-candidatos, para os seus candidatos. Aí dá uma divulgação nisso monstruosa. Eu acho que na política a hora é agora. Era isso. E agradecer mais uma vez. Perfeito, deputado. Obrigada novamente por o senhor ter aceito o convite de participar desse encontro. Eu acho importantíssimo, porque abordamos aqui também questões tributárias, mas mais do que isso, assim, cada um dos parlamentares, na medida que participa e que pensa junto sobre os diversos assuntos, o que o senhor fez nesse momento foi justamente trazer para o legislativo estadual o que pode ser feito em relação à expansão do 5G. Então, achei a sua ideia perfeita e a ideia é trabalhar um pouco como é que a gente faz isso, já estendendo aí o convite para que a gente passe desse encontro para um trabalho prático, internalizando aqui as atuações e o que o Legislativo pode, de fato, contribuir na construção dessa adesão, dessa implementação do 5G no território fluminense. Vou passar a palavra agora ao Felipe Roberto, da Anatel. Bom, obrigado, Geisa, obrigado, deputados Renan e Luiz Paulo, colegas. Acho que, como palavras finais, é simplesmente reforçar tudo isso que nós colocamos. Antes de mais nada, o nosso apoio às prefeituras, né, tanto, não apenas às prefeituras, mas a iniciativa da Abrintel e do Cinti Telebrasil. Nós entendemos que nós, como Poder Executivo Federal, temos um espaço onde nós conseguimos atuar, mas esse espaço fica muito limitado sem a parceria estadual e municipal. Então, nós apoiamos toda e qualquer iniciativa que vise estender essa desburocratização de instalação de infraestrutura aos municípios, o que, no final do dia, vai levar o desenvolvimento dessas redes e um melhor atendimento à população, e foi muito colocado aqui, para atender essa nova realidade que não vai passar mesmo com a passagem, se Deus quiser, da pandemia muito em breve. Então, fica aqui o nosso agradecimento para poder trazer essas situações, reforçar que o 5G é uma realidade que vai se impor sobre nós, com mais ou menos dificuldades, dependendo da nossa capacidade de desburocratizar essa instalação de infraestrutura. Dizer ao deputado Luiz Paulo, né, que citou aí especificamente da parte do edital, 2 pontos, né, da brevidade. Nós estamos trabalhando com a maior brevidade possível. Fato, existe tecnicamente alguns aspectos com relação à convivência com outros serviços que a gente tem trabalhado junto com o setor para tentar agilizar. Por questão da própria pandemia, isso naturalmente sofreu algum atraso, mas com a maior brevidade possível, nós esperamos ter esse edital executado já no começo do próximo ano. E a nossa ideia, como Anatel, e aí falando como representante da Anatel, é que a gente vise, de fato, que esse recurso fique no desenvolvimento de infraestrutura e que exista, sim, alguma arrecadação, porque isso é uma obrigação prevista em lei, mas que essa arrecadação seja mínima e que esse recurso fique no setor, né? Como disse, né? Não beneficia apenas o Tesouro, mas beneficia a sociedade como um todo. Sejam as empresas que farão seus investimentos e rentabilizarão naturalmente, seja os consumidores, que é o cliente desse serviço, e todo o desenvolvimento da economia que advém aí dessa nova realidade de internet das coisas e 5G. Então, dito isso, encerro as minhas palavras e também fico à disposição para colaborar nesse workshop, colaborar nessas iniciativas. Falo aqui em nome do presidente da Anatel e agradeço mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Felipe. Passando a palavra agora ao Marcos Ferrari. Bom, me despeço aqui agradecendo o convite, né? Cumprimentando os deputados Ferreirinha, Luiz Paulo, o colega Luciano, o colega Felipe Roberto de Lima. Achei o debate muito proveitoso, acho que tem informações que a gente precisa avançar um pouquinho mais, trabalhar. E aqui do
do nosso lado, nós estamos à disposição para seguir novos debates, novas discussões, sempre de maneira contributiva, visando, vamos dizer assim, o avanço do Estado do Rio de Janeiro, o avanço dos municípios do Rio de Janeiro, no intuito de melhorar a conectividade, que se mostrou tão essencial nesse momento agora da pandemia. Eu acho que vale um alerta, né? Se antes era uma dúvida, agora temos uma certeza de que, sem conectividade, nós não entraremos no mundo digital. Tá bom? Então, muito obrigado e uma boa semana para todos. Perfeito. Marcos, passo agora para o Luiz Eduardo. Você está mudo, Luiz. Continuo. Agradecendo, então, o convite e a participação muito boa nesse evento e mantendo tanto a B Telecom como a Visão Firjan para o suporte e ajuda no que a gente possa contribuir nesse esforço que é coletivo e que a gente apoia que seja acelerado, sim, com a maior atenção. Obrigado, Geisa, obrigado a todos. São as minhas palavras. Obrigada, Luiz. Passando agora para o Luciano, para a gente encaminhando aí para o final. Geisa, primeiro agradecer a todos aí, eu acho que foi um evento longo, um evento que todos estiveram aqui antenados e acompanhando os debates, foram pontos muito ricos que foram trazidos aqui. Por parte da Abrintel, quero dizer que nós estamos à disposição para fazer qualquer debate sobre a lei municipal. É nossa principal atividade hoje acompanhar isso dentro dos municípios. Contem conosco se precisar, deputado Luiz Paulo, deputado Ferreirinha, se quiserem fazer debate no âmbito da LERJ. Quero dizer que, apesar do distanciamento social e da abrangência da Abrintel ser nacional, eu estou aqui em Niterói, moro aqui em Niterói, no Rio, então estou pertinho de vocês, posso só atravessar a Bahia e fazer o debate até presencialmente, se assim já for permitido pelas leis estaduais, né? É importante. E quero dizer que só pegar uma fala rápida do deputado Luiz Paulo, que falou da Serratec, das iniciativas estaduais de desenvolvimento tecnológico. Sem torre e sem infraestrutura de telecomunicações não tem smart cities. A cidade que quer invocar para si a vocação de ser um polo tecnológico tem que pensar na conectividade como alicerce dessa vocação. Invocar a vocação e ter uma lei restritiva para a aplicação de infraestrutura de telecomunicações para a chegada da conectividade, isso é simplesmente a contramão do que se pretende fazer. Então, eu convido essas cidades que têm que invocaram para si essa função de serem polos tecnológicos, entrem em contato com a Abrintel, www.abrintel.org.br, tem lá uma página de contatos. Meu contato está com a Geisa também aqui desse fórum. A gente está aí disposto para fazer a discussão da lei, reformar, modernizar e trazer tudo o que seja necessário para a implantação do 5G, que é, sim, o motor propulsor do desenvolvimento econômico dos próximos anos. Obrigado, Geisa, mais uma vez. Obrigada, Luciano. O PDF, eu recebi o arquivo em PDF desse PL, ele vai estar disponível no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br, junto com a matéria desse nosso encontro e as apresentações também que foram feitas aqui ao longo desse dia. Eu queria agradecer a presença de todos. Enfim, a gente está online e à disposição também para trabalhar juntos. O e-mail do fórum é forumdesenvolvimento@lerj.rj.gov.br. Então, quem estiver ouvindo e quiser também impulsionar aí essa possibilidade dos encontros para organizar, né, e colocar a lei de acordo com a realidade do seu município, só entrar em contato com a gente. E é isso. Muito obrigada a todos. E, deputado, o senhor quer encerrar a transmissão ao vivo agora? Não, só está no seu comando, Geisa, você conduzindo mais uma vez brilhantemente aqui, é um debate na nossa casa, mas só agradecemos uma vez a todos os presentes, que a gente possa dar sequência a esse importante debate, tanto tecnicamente, politicamente, para se ganhar força no nosso Estado. Então, obrigado a todos. Declaro encerrado, então, o nosso evento na manhã de hoje. Perfeito. Tchau, tchau a todos. Obrigada.